Olá pessoal, tudo bem? Boa noite aí. Vamos falar um pouquinho de Grécia agora aí nesse vídeo, de Grécia Antiga, tá? Então, a matéria é extremamente importante, tá? Que compõe aí os currículos, né? Das escolas, matérias, né? Essa é uma matéria que compõe aí o currículo das escolas, uma matéria que cai aí nos vestibulares, no Enem. Tá, então vamos falar um pouquinho de Grécia Antiga. Pessoal, lembrando aí que foi por volta aí, como a gente estava falando, né, que ali por volta de 4000, né, antes de Cristo que surge o Estado. Tá? Então o Estado teocrático, certo? Então o Estado teocrático ele foi muito comum naquela região ali do Egito, nordeste da África e da Mesopotâmia. Quando a gente fala de Grécia Antiga, essa realidade do Estado teocrático ela não teve tanta força. E se num primeiro momento acreditava-se, né, em deuses e o governante muitas vezes assumia características divinas, na Grécia Antiga essa ideia ela foi, ao longo do tempo ela foi abandonada para o surgimento da polis, da cidade-estado, que a gente vai chegar lá e eu vou falar disso aí. Então vamos lá pessoal, vamos começar falando então de Grécia. Quero ver se esse vídeo aí dá para fazer num vídeo só, mas se ficar muito longo eu vou dividir, tá? Então vamos lá. Pessoal, a Grécia ali, todo mundo já sabe onde está a Grécia, né? A Grécia hoje é um país da Europa, ocupa o país, né, aquela região da Península Balcânica, e hoje é um país aí inclusive com alguns problemas, né, econômicos, um país que tem problemas, é sempre citado hoje, né, falando da Grécia hoje, é sempre citado aí como um país que traz problemas para a zona do euro, então, mas esse é um outro papo, tá, que a gente não vai trazer e tocar nesse assunto, a gente pode trazer em outra oportunidade, né, não nesse vídeo, tá? Então vamos lá. Pessoal, aquela região da Grécia, então, é uma região que no processo inicial aí do desenvolvimento, a gente sempre começa, né, analisando esse processo inicial, era uma região que, olhando para o sul da Península Balcânica, ela era uma região na qual se desenvolveu um povo, ali naquela região da ilha de Creta, chamado de povo minoico. E esse povo minoico era um povo que tinha baseado em algumas lendas, em tradições, tá? Inclusive foi o povo, nessas lendas, essas tradições, essa parte da cultura desse povo, cerâmica, túmulos, serviu depois para os gregos, tá? Mas nesse início a gente está falando dessa civilização, desse povo, que ocupava aquela região ali da ilha de Creta e que foi, num processo de expansão, ocupando ali o sul do que a gente chama hoje de Grécia, da Península Balcânica. Foi ocupando o sul, ali estabeleceu ali as suas habitações, né, o seu jeito de viver, a sua cultura. E num determinado momento, pessoal, isso aí por volta de 2500 a.C., tá? Esse povo ele teve um contato, ele teve contato com outro povo, que é um povo que vem do norte da Península Balcânica, os chamados aí indo-europeus. Existem vários indo-europeus que ocuparam aquela região, tá? Os aqueus, os eólios, os jônios, os dórios, os micênicos. E esse povo micênico, eu vou chamar assim, ele veio do norte então para o sul, do norte para o sul, chegando ali no sul eles encontram quem? Os minoicos. Então foi um processo no qual houve um choque, né, entre dois grupos ali. E desse choque entre esses dois grupos, da assimilação em parte aí da cultura dos micênicos pelos minoicos e vice-versa, é que surgiu o povo grego, que a partir de então começou a ocupar ali toda aquela região ali do que a gente chama de Península Balcânica, não só a parte continental, mas a parte insular também
das ilhas, tá? A gente vai falar um pouquinho aí como se deu esse processo. Bom, pessoal, toda vez que a gente fala em Grécia, a gente tem que levar em conta, né, a divisão que se coloca para estudar e para falar da Grécia, tá? Geralmente a gente divide esse período aí da Grécia Antiga em 5 momentos importantes aí que a gente tem que lembrar ou ter ouvido falar. 5 momentos, tá? O primeiro momento é o período pré-homérico, que vai aí por volta de 2000 a.C. até 1200 a.C. O período arcaico, de 1200 a.C. até, ou melhor, é período pré-homérico, 2000 a.C. até 1200 a.C. O período homérico, de 1200 a.C. até 800 a.C. O arcaico, que vai de 800 a.C. até 500 mais ou menos a.C. aí. O período clássico, 500, 400 a.C. E o período helenístico, 400 a 300 a.C. Tá? Então é assim que a gente divide a história da Grécia. A gente vai falar um pouquinho de cada um desses períodos. Resumindo aí, o período pré-homérico é o período da formação da Grécia, o momento então desse choque que eu falei no início aí, de culturas entre esses povos. Os indo-europeus do norte com os minoicos ali do sul. Formação do indivíduo, né, da pessoa ali, da identidade do homem grego e dos indivíduos. Tá? O período homérico é o período que a gente chama aí da formação das comunidades gentílicas organizadas pelo pater familia. Período arcaico, período de desenvolvimento das cidades-estados, aí conhecidas como polis. Período clássico, período de fortalecimento de algumas cidades-estados, principalmente Atenas. E ao mesmo tempo, período de enfraquecimento das cidades-estados, porque essas cidades-estados elas vão brigar entre si. Eu vou explicar por que aconteceu isso. Né? Vão enfrentar um inimigo externo, que são os persas, vão se enfraquecer e vão ser dominadas aí pela Macedônia, pelo Alexandre o Grande, Alexandre da Macedônia. E o finalzinho, que é o período helenístico, que é quando a Grécia ela já está dominada, ela é dominada pelo Alexandre, pela Macedônia. Alexandre conquista, né? Alexandre o Grande conquista toda a Grécia e expande os domínios culturais ali para aquela região do Oriente, né? Chegando ali próximo à China. Ali, tá? Então essa é a ideia. É assim que o período que a gente divide aí os períodos da Grécia, tá? Basicamente aí. Bom, pessoal, vamos falar então voltando lá então para falar desse processo aí de formação. Grande parte, pessoal, do que se sabe, do que se tem sobre a Grécia Antiga, a gente tira, né, foi deixada aí como um legado as obras do poeta Homero, que é um poeta grego aí muito reverenciado, tá? Que deixou 2 obras extremamente importantes aí para a posteridade, que eram estudadas aí pelos filhos, né, da elite de Atenas, tá? Pela elite estudada na escola. As pessoas tinham que recitar, né? Tinham que desenvolver a poesia dele, que era, né, tinham que recitar trechos das 2 epopeias aí, tá? Então é interessante, tá? A gente perceber que essas obras literárias que até hoje existem, né? Você pode ir lá na livraria e comprar os livros, né? Ilíada e Odisseia, elas eram usadas aí elas serviam como forma de educar os filhos da elite de Atenas, por exemplo, tá? A Ilíada, ela conta propriamente aí sobre sobre a guerra de Troia, né? Ilion, né? A Ilíada vem de Ilion, tá? Que significa Troia, e a Odisseia fala propriamente da viagem de Odisseu, né? Ou Ulisses, voltando ali da região da Ásia Menor, voltando para Ítaca, tá? Então essas duas textos, essas 2 obras literárias, é uma mistura aí de lendas, né, de mitos com realidade, e elas servem até hoje aí para contar então um pouco dessa história dos gregos. Tá? Uma história muito bacana, muito interessante, tá? Que fala um pouco dessas disputas, né, entre grupos
Né? E o mais importante ainda, e o mais interessante, né? Todo mundo já ouviu falar do cavalo de Troia, né? Um cavalo deixado ali pelos gregos, enviado, né? Foi uma estratégia que os gregos usaram para vencer a guerra de Troia. E eles deixaram lá o cavalo, né? Ali com várias pessoas ali dentro do cavalo, sem os troianos saberem. Deixaram ali na porta, né, da cidade de Troia e simularam uma fuga, né? E aí o cavalo foi recebido pelos troianos e aí no meio da noite as pessoas, né, os soldados gregos saíram do cavalo e mataram os troianos, vencendo assim a guerra de Troia. Tá, então é bem interessante aí notar esse lado aí, né? Presente de grego, né? Tem um filme, né, que fala um pouco disso, Aquiles. Tá, então tá, essa parte, né? Por ser uma parte aí que tem esse lado fantasioso, mítico, ela tá presente aí em tudo que é mídia, em tudo que é cinema, certo? Em filmes, em livros, aí, em histórias, tá? Então é muito interessante. E a outra parte aí é a viagem do Odisseu de volta aí para Ítaca, certo? Ele acaba aí sendo visto como uma figura importante nesse processo aí de disputa, né, de vitória dos gregos. Só que essa viagem do Odisseu ali da Ásia Menor, onde ficava Troia, para Ítaca, é uma viagem ali, ele acaba tendo atritos com alguns deuses, tá? Com Poseidon, por exemplo, ou Poseidon, e o Poseidon acaba enfurecendo lá os mares, né, e acaba fazendo com que essa volta demore 10 anos para se concretizar. Ele, sob a proteção da deusa Atena, ele fica viajando ali pela região do mar Egeu, certo? Por 10 anos, e nessa viagem ele encontra com seres monstruosos, com sereias, né? E é muito interessante porque essa viagem é uma viagem que mostra, de certa forma, a formação da identidade do homem grego, né? Então, por exemplo, quando ele encontra lá nessa viagem de volta os lotófagos, que são aqueles seres que comem flor de lótus para sobreviver, a referência é, enquanto os lotófagos comem a flor de lótus, os gregos plantavam, tinham agricultura. Então, uma diferenciação de certa forma, entre a barbárie, aquilo que de certa forma, deveria ser desprezado, e o que deveria ser valorizado, que é a cultura grega, uma cultura que a gente vai ver aí que tá colocada, né, por grande parte aí da história como uma cultura superior, uma cultura que tinha aí esse caráter aí de ser superior às outras culturas. Tá, então por isso que essas duas obras são tão importantes, né, porque elas retratam ali, mostram um pouco de como funcionava a sociedade e no que os gregos acreditavam, né, nos mitos, né, nas lendas ali daquele povo lá, naquele período da antiguidade. Tudo bem, pessoal? Então, a gente começa então a ver esse processo aí, tá? Então, pessoal, a gente vai falar então, vamos começar falando um pouquinho desse período, o pré-homérico, eu acabei de dizer, é o processo de formação, que vai de 2000 até 1200 a.C., tá? É um momento então que vai acontecer por conta desse choque entre dois povos, entre alguns povos aí que vinham do norte e o povo minoico. Vai haver esse embate, tá? Muito vai ser absorvido de ambas as partes, de ambas as partes. E esse momento aí do período pré-homérico vai gerar o que a gente chama aí de primeira diáspora. O que é a primeira diáspora? É o momento em que por conta dessas disputas aí entre esses povos, muitas pessoas, né, vão sair do continente em direção às ilhas ali do mar Egeu. Isso é muito importante, tá? Saber o que foi essa primeira diáspora. Então, a primeira diáspora é como se fosse uma fuga, a saída dos gregos ali de muitos, né, em direção às ilhas. É o momento então que se ocupa ali as ilhas do mar Egeu, tá? Então, um momento extremamente importante aí para a Grécia, né, para o desenvolvimento e ocupação das terras ali do mar Egeu, tá, das ilhas. Primeira diáspora, não esquece, tá? O período homérico, pessoal, ele vai ser um período caracterizado aí o período homérico vai de 1200 até 800 a.C., tá? É caracterizado pelo desenvolvimento que a gente chama de comunidade gentílica.
essas pessoas que fogem, tá? E as outras que ficam no continente, elas vão desenvolver uma forma muito singular de unidade familiar, conhecida como comunidade gentílica, controlada pelo pater família. O que seria essa comunidade gentílica? É como se fosse um sítio onde o pater, que é essa figura central, o pai, o líder, né, ele vai dominar essa comunidade, o poder vem dele, são sociedades aí patriarcais, o poder vem dele. E ele vai organizar a vida social, vai organizar a vida, né, o que tem aí de base legal, de jurisdição, que é muito pouco nesse momento, né? Nesse momento prevalece a oralidade. É tudo centralizado no pater, então, por exemplo, os filhos não podem herdar nada. A partir do momento que o pater está vivo, o pater tem que morrer para o filho ficar com alguma coisa, dentre outras coisas. Então, esse momento em que, então o período homérico é esse momento da comunidade gentílica, né, do desenvolvimento desses sítios, né, oikos, aparece aí também às vezes como oikos, tá? Então extremamente importante aí para a história da Grécia. O próximo momento, pessoal, que é outra coisa, o que vai acontecer? No finalzinho, esqueci de falar uma coisa importante, no finalzinho do período homérico vai haver uma expansão populacional, as pessoas vão começar a crescer, vai haver um aumento demográfico nessas regiões. E esse aumento demográfico, pessoal, principalmente ali nas ilhas, né, que eu falei para vocês que passaram a ser ocupadas por aqueles que fugiram, né, do continente ali, foram para as ilhas, e até mesmo no continente, esse aumento demográfico vai fazer com que muitas dessas pessoas mais distantes aí da figura do pater saíssem ali da região, tá, e fossem em direção ali à Península Itálica, ocupando ali o sul do que a gente chamou de Itália. Certo? Isso aí é conhecido como a segunda diáspora grega. Quando que a segunda diáspora grega ela vai acontecer? Ela vai acontecer no finalzinho do período aí pré-homérico, com o aumento populacional e a saída dessas pessoas, tá, desses gregos, em direção ali ao sul da Península Ibérica, tá? Já foi prova da FUVEST isso aí. Deram uma fotografia do sul da Itália mostrando um pouco da arquitetura grega, né? E perguntavam por que naquela região do sul da Itália existia ali essa arquitetura grega. Aí você tinha que falar desse processo que eu acabei de dizer para você, da expansão demográfica, no finalzinho do período homérico e da fuga, né, da saída desse povo ali do Mar Egeu em direção ali ao sul da Itália, certo, pessoal? Então esse é o período pré-homérico, tá? Então, nesse vídeo eu vou ficar por aqui, tá? Senão vai ficar muito longo, vou dividir o vídeo. Então a gente tá falando a gente falou um pouquinho do que? A gente falou até agora, um pouquinho, introduziu, né, a Grécia Antiga, falamos ali desse choque de civilizações, de culturas, né, as culturas pré-existentes ali da ilha de Creta, com as culturas que começaram, com os povos que começaram a descer ali do norte em direção ao sul do continente, tá? Que esses dois momentos que a gente falou agora, esse período que eu falei agora para vocês, ele compreende dois momentos aí da história grega, que é o período pré-homérico, da formação, como se deu a formação dos gregos, e propriamente o período homérico, né, que é o desenvolvimento da comunidade gentílica, o crescimento demográfico e a saída ali dos povos do Mar Egeu, tá, das ilhazinhas do Mar Egeu e da própria Península Balcânica em direção ali à Península Itálica. Tá? Eu vou dividir esse vídeo, senão vai ficar muito grande, já está dando aí quase 19 minutos aí. Beleza, pessoal? Então espere aí que o próximo vídeo já vai sair já. Tchau, pessoal. Obrigado. Curte aí, se inscreve no canal e fique preparado para o próximo vídeo. Valeu!